Tá ligado? Tá, legal. Boa noite, amada igreja! Oi, meus queridos! Como é bom estar aqui. Esse domingo nós vamos fazer um pouquinho diferente. Primeiro domingo do mês nós vamos ceiar. E nós vamos ceiar antes da palavra hoje. Então eu quero pedir que você já vá preparando aí os teus elementos. O suco da uva e o pão. Mas enquanto você prepara, eu vou pedir para você uma dose extra de atenção, porque às vezes a gente começa a lidar ali, dividir, passa para o marido, para o filho, para quem está junto e acaba desconectando daqui. E eu quero pedir para que você se esforce, para você não perder essa palavra. Tá bom, amados? Quem compreendeu? Eba, tá todo mundo ligadinho, glória a Deus. Queridos, vou ler um texto de Êxodo 24. O contexto é o seguinte: o povo tá ali no deserto, o Senhor tinha acabado de tirá-los do Egito. E o Senhor então entrega as leis, entrega os mandamentos, todos os estatutos, que eram ordenanças, eram diretrizes para que o povo caminhasse de uma forma que agradasse ao Senhor e assim desfrutasse da obediência e de um caminhar justo e correto. Então, Êxodo 24 diz assim: Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Vocês pegaram essa partezinha do versículo? E adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Presta atenção nessa parte, amados. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: pega esse versículo aí. Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Era um sangue de um animal. E com aquele sangue daquele animal, o Senhor estava fazendo uma aliança com o povo. E o povo prontamente dizia: nós vamos obedecer. Tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer, nós vamos obedecer. Mas nós conhecemos o restante da história. O povo não obedeceu. O povo caía e se desviava. E o povo se afastava do Senhor e se lambuzava no pecado. E aí, amados, muito tempo depois, 600 e pouco antes de Cristo, nós temos o profeta Jeremias. E se você está com a tua palavra, é fácil de abrir aí, abre rapidamente Jeremias 31. O profeta ali, a tribo do norte, Israel, já havia caído, já tinham sido levados cativos para a Síria. E o povo do sul de Judá estava prestes também a ser levado para o cativeiro da Babilônia. E Jeremias, vendo tudo isso, sofrendo, porque estava vendo já as consequências do pecado do povo, o Senhor então lhe dá uma palavra tremenda, que é a seguinte: Jeremias 31,
diz assim. Quem está acompanhando? Legal. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O profeta Jeremias estava anunciando que o Senhor estaria providenciando uma nova aliança. E mediante essa nova aliança, o povo então seria capaz de obedecer ao Senhor. Porque mediante a aliança antiga o povo não conseguia, mas mediante esta nova aliança, o povo iria conseguir, porque o Senhor iria imprimir as leis na mente e no coração. Agora nós vamos rapidamente para 1 Coríntios 11. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto, diz assim, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice, este sangue, não o sangue de uma ovelha, não mais o sangue daquela aliança de Êxodo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amados, somente por causa da morte de Jesus naquela cruz, Ele morreu, e naquela cruz, Ele cravou todos os nossos pecados. Mediante o seu sangue, nós podemos ter o perdão do Senhor. E uma vez que Jesus morreu por nós e ressuscitou, Ele então enviou o seu Espírito. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo, para habitar dentro de mim e dentro de você. E somente agora, mediante esta nova aliança, mediante o sangue de Jesus, e agora o Espírito Santo habitando dentro de mim e dentro de você, é que nós podemos então obedecer ao Senhor, porque Ele está ali, falando conosco na nossa mente, nos lembrando das palavras, nos lembrando do que nós temos aprendido no Senhor. Ele está ali falando diretamente no nosso coração, falando, filho, não é por aqui, é por ali. Amado, não faça assim, faça assado. Não decida por isso, decida por aquilo. Somente agora, com o doce Espírito Santo dentro de nós, o Espírito de Jesus, nós podemos então viver uma vida
que honre o Senhor, que adore, que glorifique o nome dEle. Amados, eu não sei você, mas eu estou muito distante daquilo que eu gostaria de ser. Conversando com meu marido ainda ontem, hoje de manhã, chorando, falando para ele das minhas dificuldades. Mas ao mesmo tempo que eu enxergo, que eu vejo, eu não quero ser assim, eu não quero sentir isso, eu não quero fazer isso, eu quero ser assim, eu sei que o Senhor tem isso para mim. Ao mesmo tempo vem uma força que diz assim, eu não vou conseguir sozinha, mas eu não preciso conseguir sozinha, porque aquele que vai me ajudar está comigo. E somente porque Ele está comigo, eu sei que eu vou melhorar. De glória em glória. Eu sei que a pessoa que eu sou hoje, eu não sou mais, gente. Eu não sou a pessoa que eu era ano passado, que eu era 5 anos atrás. Eu tô longe de ser o que eu gostaria de ser, mas eu, graças a Deus, eu também já estou longe de ser o que eu era. Então, amados, que maravilhoso é isso. Eu lembro que quando eu vim para o Senhor, e o Senhor começou a limpar algumas coisas na minha vida. No começo é difícil não mentir. O quê? Não pode mentir. Nem uma mentirinha branca, nem uma mentirinha que não tem nenhuma maldade, né? Não, nada, zero. Só verdade. Aquilo era no começo difícil. Hoje, amados, hoje é normal, tipo, mentir, que absurdo, né? E assim a gente vai crescendo, porque o Espírito do Senhor vai trabalhando no nosso coração. E Ele só pode fazer isso porque um dia o nosso Senhor Jesus derramou o seu sangue por todos nós. Então, lembrando disso é que nós vamos cear nessa noite. Amém, amados? Pegue aí os seus elementos. Nós vamos orar, consagrar, agradecer e vamos cear juntos. Amém, Pai. Obrigada, Senhor, por não ter desistido de nós. Obrigada, Senhor, por ter providenciado uma nova aliança, ainda que às custas do sangue do seu unigênito. Ainda que às custas do corpo sendo moído naquela cruz, do teu Filho amado, do teu Filho santo. Oh Senhor, nós te agradecemos. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua obediência. Obrigada por se submeter à vontade do Pai. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, porque o Senhor não olhava para o sofrimento que enfrentaria na hora, mas o Senhor olhava para os que iriam crer, para os que viriam, para os que seriam salvos. Obrigada, Jesus, por ter visto a mim, por ter visto aos meus irmãos, por ter olhado por nós. Obrigada, obrigada pela tua morte naquela cruz. Obrigada, Pai, por essa nova aliança. Obrigada por enviar o teu doce Espírito, o Espírito que nos capacita a caminhar de uma forma que te agrade, a caminhar em honra, a caminhar em obediência, caminhar em arrependimento, caminhar em graça, caminhar em misericórdia. Obrigada, Senhor, obrigada, muito obrigada. Pai, abençoa os elementos que estão aqui, que estão nos carros dos meus irmãos, que estão nas casas daqueles que estão cultuando conosco. Abençoa, santifica, consagramos a Ti, Senhor. E fazemos isso em memória de Ti, Jesus, e da Sua morte. Amém. Pode comer do pão, amados. Tu és bom, bom.
Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu sangue. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Porque hoje, Senhor, não somos, Pai, como na época de Moisés, em que o povo tinha que adorar de longe. Só Moisés podia subir. O povo tinha que ficar de longe. Hoje nós podemos nos achegar com confiança diante do trono da graça. Hoje nós podemos levantar os nossos olhos e abrir as nossas bocas e falar contigo em qualquer momento. Podemos nos prostrar e te adorar, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor abriu o caminho. O Senhor nos levou de volta à presença do Senhor. Senhor Jesus, obrigada porque o Senhor fez a ponte que nos conduz de novo à presença do Pai. Rasgou-se o véu, rasgou-se, não precisamos mais de intermediários. Nós mesmos podemos adorar ao Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada pelo teu sangue. Te adoramos nessa noite. Pode beber o suco, amados. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom. Tu és bom, bom. Tu és bom, bom. Tu és bom, tu és bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. E a sua bondade e misericórdia nos perseguirão todos os dias e habitaremos na casa do Altíssimo para todo sempre. Ele é bom. Tem alguém aí? Ah, bom. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Gente, que preciosidade é estarmos juntos na casa do Senhor. E eu confesso a vocês que eu estava lá no carro ouvindo as ministrações, sendo profundamente ministrados desde o início do culto. E eu não sei se só fui eu que tive esse sentimento, mas como é bom pertencer a uma igreja saudável. Como é bom pertencer a um lugar onde a palavra de Deus é pregada. Obrigado, Fê. Como é bom pertencer a um lugar onde o Senhor fala e nós podemos receber e ouvir e sermos trabalhados, né? Trabalhados na presença dEle. Eu sinto de todo o meu coração que há algo da parte do Senhor para nós aqui nessa noite ainda a mais, para transbordar tudo aquilo que Ele já vem fazendo a partir do início, desde o início do culto. E eu gostaria de pedir a você, nós vamos ter provavelmente um tempo de ministração após essa palavra, e eu quero preparar você já para que você possa ficar aí pelo menos mais uns 30 minutos. Tá? São 7h30 agora, eu acredito que a gente vai estar encerrando por volta de 8h30. Então, eu ouvi uma vez que o púlpito é um diálogo de 40 anos. E sim, de fato, a palavra de Deus é muito rica e ela toca todas as áreas da nossa vida, ela toca quem nós somos por completo, ela toca a nossa forma de pensar, a nossa forma de lidar com as finanças, ela toca a nossa forma de lidar com a família, com os filhos, com o cônjuge, ela toca o nosso entendimento do que é trabalho, do que é tempo,
e tudo mais. E eu creio que isso de forma muito constante o Senhor vem trabalhando. Mas eu creio que há algo aqui nessa noite onde o Espírito do Senhor quer compartilhar com cada um de nós. Então, eu quero fazer uma oração contigo antes de mais nada. Quero convidar você aí que está nos carros a fechar os teus olhos. Você que está nos assistindo em casa, também feche os teus olhos aí por um instante. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, Senhor amado, o Senhor tem falado conosco já desde as 6 horas. O Senhor vem ministrando a nossa vida, vem nos possibilitando responder a Ti em adoração, responder a Ti em entrega, responder a Ti em gratidão. O Senhor nos permite nos lembrarmos, por meio da ceia, da obra máxima de redenção na cruz. E nessa noite, Senhor Deus, pedimos para que o Teu Espírito continue operando por meio da palavra que é viva e eficaz em cada um de nós. Que nessa noite nós possamos receber da Tua porção, que nessa noite os nossos olhos espirituais sejam abertos e que nessa noite os nossos ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Que os nossos ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Que todo sofisma, todo pensamento formatado, todo pensamento enlatado seja desfeito. Tudo aquilo que possa de alguma forma atrapalhar o fluir, o derramar do Teu Espírito sobre nós nessa noite, possa bater em retirada em nome de Jesus. E pedimos e declaramos que Tu tens total liberdade de agir no meio de nós. Tu tens total liberdade de efetuar o Teu querer no meio de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, nós tivemos domingo passado um tempo de ministração no encontro de Cristo com a samaritana. E nesse encontro de Cristo com a samaritana pudemos receber da parte do Senhor e entender um pouco mais, ou as revelações foram se dando no nível, na demanda, na intensidade de cada um. E isso é lindo demais, podermos saber que o Espírito opera por meio da palavra de forma peculiar e individual em cada um de nós. E eu creio que há algo a mais aqui nessa passagem ainda para mim e para você nessa noite. Sabemos que Jesus estava falando a respeito de algo espiritual. Jesus estava desenvolvendo ali naquele encontro com aquela mulher samaritana que, representando cada um de nós, estava ali com a sua vida, com as circunstâncias que a cercava, com as dificuldades que a cercava, com o histórico de pecado, com o histórico de erros que acompanhavam esta mulher. E Jesus, quando se encontra com aquela mulher, ele, no momento de descanso da carne, ele fala das coisas do Espírito, e ele então se encontra com essa mulher e começa a falar das coisas do Espírito, até que num determinado momento ela entende que ele estava falando das coisas do Espírito, quando ele usa dali do dom de revelação, e ele então diz para aquela mulher o histórico daquela mulher, e ela então: Senhor, vejo que és profeta. Mas um pouquinho antes desse momento, um pouquinho antes desta chave ser virada, Jesus, naquele poço, o poço de Jacó, junto com aquela samaritana, ele diz algo no versículo 14 do capítulo 4 de João, onde ele diz, começa no 13: quem beber desta água, e ele aponta certamente para aquele poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E esta mesma forma de falar, que João narra esse encontro de Cristo conversando com a samaritana, e ele cita esta forma de apresentar aquilo que Deus faz na vida de uma pessoa. Num segundo momento, um pouquinho mais adiante, no capítulo 7, no versículo 37, no último dia da festa dos tabernáculos, onde havia um burburinho de Jesus ali, não sabiam se Jesus ia aparecer na festa, se Jesus não ia aparecer na festa, era o último dia, e neste último dia, praticamente neste último momento, Jesus se levanta, versículo 37, João 7, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui Jesus mais uma vez ele cita a respeito deste rio de água viva que flui de dentro daquele que bebe Cristo. Graças a Deus, o apóstolo João fala para nós a respeito do que isso significa. No próximo versículo ele diz: isso ele disse com respeito ao Espírito. Diga aí no teu carro, Espírito. Diga aí na tua casa, Espírito. Ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João escreve este evangelho a partir já do novo tempo, do tempo da nova aliança, do tempo em que o Espírito Santo foi derramado, e é derramado e continua sendo derramado para todo aquele que em Cristo crê. Amém? Amém? Amém. E justamente neste momento, então, que é revelado, podemos e devemos observar este assunto espiritual que Jesus já estava falando com a samaritana. Jesus já estava trabalhando com respeito às coisas do Espírito para aquela samaritana, assim como ele mais uma vez, neste momento, cita. E ele fala, então, de algo, como diz a Escritura. Ele está aqui, não está criando isso de novo, mas ele está usando da palavra. Como é bom sabermos que Cristo usava da palavra, Cristo constantemente conectava o Antigo Testamento com aquilo que estava acontecendo naquele momento, para que eu e você possamos sempre termos a liberdade de conectar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, daquilo que haveria de vir com aquilo que foi consumado, e nós podemos então aprender com a palavra de Deus, e passear na palavra de Deus, e permitir com que o Espírito fale por meio da palavra de Deus. E nós então, olhando para tudo isso, entendendo que do seu interior fluirão rios de água viva, e que isso diz respeito ao Espírito que haveriam de receber os que em Cristo crescem, ou seja, eu e você que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, eu e você que nos tornamos casa favorita de Deus, eu e você que pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos entregamos completamente a Ele. E a terceira pessoa da Trindade, Deus e Espírito Santo, vem habitar dentro de mim e de você, mas Ele não vem habitar para ficar e deixar as coisas como elas estão. Ele não vem habitar para se acomodar na forma em que eu e você temos. Ele não vem habitar
para ser aquela água de poço parada. Ele vem habitar para mexer e chacoalhar as coisas. Ele vem habitar para fluir como rios de água viva a partir de nós. Ele vem habitar para revolucionar a minha e a tua vida. Ele vem habitar para fazer tudo novo. E é isso que ele vem fazer. E quando Cristo cita as Escrituras, quando Cristo traz para mim e para você uma realidade da qual já havia sido proferido, nós podemos encontrar em Ezequiel, capítulo 47, um texto que é muito conhecido por mim e por você. O momento em que o profeta Ezequiel, ele fala a respeito das torrentes de águas purificadoras. Destas águas que jorravam do templo. Lá em Ezequiel capítulo 47, a palavra diz para nós: depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, de debaixo das escadarias da entrada principal do templo. E essas águas para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, uma trena. E ele, com esse cordel de medir, mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas. Eles andaram um equivalente a 500 metros. E fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, na altura dos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Repare aqui que quanto mais distante do templo, mais profundas as águas. Uma obra que ela é sequencial, uma obra que ela vai se dando na medida em que vai se jorrando dessa nascente, dessa vertente. A palavra de Deus para nós hoje é para que nós entendamos que a obra que o Espírito tem para fazer em nós e através de nós não é a obra como uma água de um poço, mas é a obra como uma água de uma vertente, é a obra de uma água que jorra, é a obra de uma água que vai além, é a obra de uma água que vai adiante, vai criando um caminhar, porque Ele é vivo e Ele opera em nós e através de nós. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outro 1000 e eram já um rio que não podia atravessar. Não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. A obra do Senhor em nós, a intimidade que é gerada pela pessoa do Espírito Santo quando eu e você vamos permitindo com que estas águas sejam aprofundadas, com que essa intimidade seja estabelecida, com que o fluir dos dons sejam estimulados na nossa vida. Amados, são águas que vão gerando um rio onde eu e você só podemos perder o controle. É quando eu e você nos permitirmos perder o controle para a ação do Espírito Santo. É quando eu e você nos deixamos levar por aquilo que está em nós e que veio do céu. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E aqui agora vem uma nova perspectiva deste rio, que saiu dessa pequena vertente debaixo das escadarias de um templo, do alto e sublime trono da presença de Deus.
uma pequena vertente que vai se multiplicando, vai se engrandecendo. E agora, de uma perspectiva pelas margens deste rio, olha só o que o versículo 7 começa a dizer em Ezequiel 47. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Abrigo. Quando eu e você nos permitirmos sermos usados pelo Espírito Santo, o fruto disso é que o Senhor vai gerando abrigo para aqueles que estão ao redor de nós. Vai gerando conforto, vai gerando sombra, vai gerando descanso para aqueles que estão ao redor de nós, porque de nós fluem rios de água viva, palavras de consolo, palavras de conforto, palavras de estímulo, palavras de amor, palavras que enriquecem e trazem o céu na terra na vida daquelas pessoas. Como árvores frondosas que dão sombra, que dão ninho para passarinhos. Somos eu e você cheios do Espírito. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. No Mar Morto, águas saudáveis. Amados, o Mar Morto é o mar mais morto que existe na face da terra. É o lugar onde a água é mais baixa da face da terra. O nível de salinidade, a água é tão salubre ali que você boia, não tem vida nenhuma naquele lugar. Mas o Senhor fala para mim e para você que ainda que a morte esteja abundante, a graça superabunda, e onde o Espírito passa, Ele vivifica, Ele gera vida, Ele renova, Ele restaura, Ele faz tudo de novo, Ele muda a realidade por onde Ele passa. Quando eu e você, cheios do Espírito Santo, por onde eu e você passamos, a presença do Senhor é capaz de transformar o ambiente, é capaz de transformar aquele lugar. Um lugar de morte se transforma em vida. Um lugar de desespero se transforma num lugar de esperança. Um lugar de caos se transforma num lugar de iniciativa. Num lugar onde coisas novas estão acontecendo. Num lugar de ordem. Um lugar de indecência, onde o Filho de Deus cheio do Espírito passa, se torna um lugar decente. É por isso que eu e você não devemos nos acovardar e nos distanciar daquilo que faz mal, mas muito pelo contrário, eu e você devemos viver uma vida em oração e santidade, em jejum, para que possamos então pisar no vale da sombra da morte, não temendo mal algum, sabendo que o Senhor vai mudar aquele lugar, porque eu e você estamos portando estas águas que jorram para fora. Ele escolheu eu e você para sermos a fonte, a vertente, a habitação do Espírito Santo que é capaz de gerar e transformar tudo isso. Pense que loucura é essa. Que loucura é essa, meu irmão e minha irmã? Aprove ao Senhor. Aprove ao Senhor esse tipo de loucura, para justamente confundir as sábias. Ele desistiu de habitar em lugares construídos por estas mãos aqui, ó. Ele falou, eu não vou habitar em lugares construídos pelas mãos, mas eu vou habitar nas mãos, eu vou habitar no coração, eu vou habitar na vida daqueles que me reconhecem como Senhor e Salvador. E é nesse lugar que eu e você nos encontramos. Aleluia. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Tem alguém aí? E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Tudo viverá por onde quer que passe esse rio. É vida abundante. É vida abundante, é liberdade no Espírito. É liberdade no fluir da presença de Deus.
Ele nos arrancou da escravidão para vivermos livres nele. Aleluia, Jesus. Somos livres, Senhor. Somos livres. Livres para te adorar. Livres para engrandecer o teu nome. Livres para contemplar a beleza da tua formosura. Somos livres, Deus. Oh, Senhor. Oh, liberdade maravilhosa. Junto a ele, versículo 10, se acharão pescadores. Desde En-Gedi até En-Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar, grande em multidão excessiva, um lugar de provisão, de alimento fresco. Todo aquele que é cheio do Espírito é provido da presença de Deus. Todo aquele que é cheio do Espírito recebe alimento fresco do alto. Todo aquele que é cheio do Espírito, o Senhor fala com ele e ele ouve. Todo aquele que é cheio do Espírito não vive uma vida de suprimento, como disse o David aqui, mas vive uma vida no propósito. Todo aquele que é cheio do Espírito vive debaixo da direção do Senhor. E o Senhor fala, lança a rede. E aí nós lançamos a rede e a provisão é abundante. É abundante no Espírito. É abundante na alma, nas emoções, é abundante no corpo, é abundante em todas as áreas, porque aquele que flui a ascendência desse rio, que está ali vivendo na presença do Senhor, permitindo com que esse Espírito jorre, meus amados, nada nos faltará. Nada nos faltará. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Nada te faltará. Nada me faltará. Nada nos faltará. Aleluia. Oh, Deus. Eu quero pular o versículo 11, nós já vamos voltar para ele, mas no 12 a palavra diz: junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Olha aqui a história de Deus. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Isso aqui, sabe o que significa? Isso daqui significa a perfeição do Senhor. Tudo fluindo na estação própria. As coisas acontecendo do jeito que Ele almeja. Todo aquele que é conduzido por essas águas que jorram de dentro de si pelo Espírito Santo é capaz de estar na perfeita vontade e história de Deus, no momento certo, fazendo a coisa certa, agindo da forma certa, na convicção daquilo que o Senhor o chamou para fazer. É nessa completude de vida que aquele que é cheio do Espírito Santo é capaz de viver. Ele não tem sombra nem variação de dúvida, porque ele habita no Senhor. E como o Senhor não tem sombra nem variação de dúvida, aquele que flui e é conduzido pelo Espírito Santo não tem sombra nem variação de dúvida de tudo aquilo que ele está fazendo. Ele tem convicção no coração de que aquilo que o Senhor o chamou para fazer, ele faz. Ele está num lugar onde não dá mais pé. Ele está num lugar onde as pernas não servem para mais nada a não ser para ser levado pela correnteza do Espírito Santo de Deus. E é neste lugar que o Senhor está te chamando nessa noite. É neste lugar que o Senhor está dizendo: vem, para você nessa noite. Para mim nessa noite. É para este lugar de intensidade, é para este lugar de profundidade, é para este lugar na história dele que ele está convocando, convidando, chamando, acenando cada um de nós nessa noite. Sabe por quê? Porque nesse mesmo rio existem lugares perigosos. Nesse mesmo rio, existem lugares onde nós devemos ficar atentos para não sermos pegos nele. Versículo 11.
mas os seus charcos e os seus pântanos, ou seja, nas margens deste rio, que representam a manifestação do Espírito Santo, que representam aquele que é o Consolador, aquele que é o Auxiliador, o mover de Deus na igreja, na terra. Este rio que representa o fluir, a fluidez, a vida de Deus, que é capaz de proporcionar e produzir todas essas coisas maravilhosas que nós falamos aqui. Às margens deste rio existem lugares de charcos e de pântanos, de águas paradas, que não serão feitos saudáveis e serão deixados para o sal. Neste mesmo rio de vida, nesse mesmo rio da presença de Deus maravilhoso, existem lugares perigosos, onde por algum motivo, seja lá qual ele for, somos tentados a ficarmos por ali, naquela meia praia, naquela volta muito inclinada que se formou ali um lugar de água parada. Ou aquele pântano, aquelas plantas que cresceram, mas não cresceram, que formaram robustez ali nas margens do rio, mas elas ficaram por ali, e ali as águas já ficaram mortas naquele canto. Este lugar perigoso é o lugar onde não se ouve mais a voz do Espírito, é o lugar onde não se discerne mais as coisas do céu com as coisas da terra. É o lugar onde até é possível contemplar a fluidez da vida de eternidade. É até possível contemplar a obra de Deus e a ação de Deus. Mas ficou-se deixado às margens. Ficou-se só observando. As águas passam, a vida passa, a fluidez passa, os cardumes passam, as árvores estão frondosas, mas aquele que está nestes pântanos só observa, assiste e fica por ali. É por isso que no próprio andar da igreja, é por isso que no próprio pontapé inicial da igreja primitiva, foi-se feita uma movimentação específica para que a palavra de arrependimento, o batismo em Cristo, nunca fosse desvinculado da ação sobrenatural e de poder do Espírito Santo. É por isso que já no início da igreja primitiva, a palavra faz questão de nos mostrar, e a história de Deus faz questão de apresentar essas diferenças, para que eu e você possamos nos lembrar que ainda que estejamos inseridos no rio de vida, poderíamos ser encontrados nestes pântanos, nestes lugares de água parada, nestes lugares que talvez não faz o menor sentido, mas que somos pegos inúmeras vezes quando não estamos atentos e quando não estamos intencionalmente buscando a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E a palavra nessa noite, para mim e para você, é justamente essa. Para que nos lembremos que a mensagem de Cristo a respeito da obra do Espírito Santo nas nossas vidas foi a respeito de tornar em nós uma vertente e não um poço de água parada. Que nessa noite eu e você sejamos impactados por essa verdade. Que nessa noite eu e você sejamos impactados pela obra do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Veja aqui em Efésios, a palavra diz: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo.
Como eu me encho de algo que já está em mim, por quando eu entendo que é uma vertente que vai enchendo e não um poço que fica ali parado. Eu entendo que vai enchendo porque Ele habita em mim e Ele é essa água que quer jorrar. E quando ela não está jorrando, é porque eu estou lidando como se fosse um poço e que de vez em quando eu jogo um balde lá dentro. De vez em quando eu pego um balde, olho lá para aquela aguinha e eu jogo aquele balde, ouço, pego a minha corda, puxo, aí eu pego aquele balde, eu vou chamar esse balde hoje de Aviva, eu vou chamar esse balde hoje de conferências, eu vou chamar esse balde hoje de uma experiência a cada semestre. Eu pego esse balde, e esse balde ele vem com aquela água preciosa, claro, porque é o Espírito Santo, e eu vou dosando esse balde, e aí sacia minha sede um pouquinho, sacia minha sede mais um pouquinho, e eu vou me enchendo do Espírito, eu vou permitindo com que essa água vá entrando nos lugares e umedecendo e tocando e amolecendo aquele coração de pedra duro, e eu vou permitindo com que essa água vá agindo no meu corpo, no meu interior e vá mudando a minha vida. Só que aí chega uma hora que esse balde está vazio, e aí eu deixo esse balde de lado e eu vou viver a minha vida, porque afinal de contas já está tudo mais seco mesmo dentro de mim. Até que um dia alguém tenha que me lembrar que eu tenho que jogar aquele balde lá de novo. Não foi esse o papo da samaritana com Cristo? Mas Jesus, como você pode me dar água se nem balde você trouxe? Ele falou, olha, a água que eu tenho para te oferecer é uma água que jorra. E eu e você estamos lidando como se fosse uma água de poço que a gente tem que fazer o esforço de jogar o balde todas as vezes que a gente precisa. Mas o Senhor nos convida nessa noite para mudar a nossa mentalidade. O Senhor nos convida nessa noite para vivermos uma novidade de vida. O Senhor nos convida nessa noite para entendermos a ação poderosa do Espírito Santo e darmos liberdade. Liberdade. Veja só que num poço, quem tem que jogar o balde é quem está sedento. Mas quando é uma vertente, deixa eu dizer algo a você, ainda que você edifique uma casa numa vertente, daqui a pouco aquela casa está podre, rachada, porque aquela água jorra. Ela jorra. Ela jorra. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Ela jorra. Nada consegue estancar uma vertente. Nada consegue estancar uma vertente, ainda que se tampe ali. Daqui a pouco abre um buraco na terra do lado e aquela água de novo aparece. E aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E eu quero te levar ao início da igreja. Eu quero te levar a um momento muito especial no livro de Atos. Eu quero te levar, amados, a um lugar onde mudou-se a história. E se é que eu posso lhe dizer algo aqui nessa noite, é um dos fundamentos do movimento pentecostal há mais de 100 anos. É um lugar onde eu e você precisamos olhar com carinho e entendimento para que a nossa mentalidade seja conformada com a mentalidade das Escrituras e o Espírito encontre liberdade nas nossas vidas em nome de Jesus. Em Atos capítulo 8, a partir do versículo 4, ocorre algo muito interessante. E eu quero só dizer a você que justamente o lugar em que o Senhor, aprove ao Senhor escrever essa história, foi em Samaria, na terra daquela samaritana. Olha o que a palavra diz para nós. Ah, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Atos 8, 4 diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra.
Aqui é logo após a primeira perseguição à igreja. Então os apóstolos e todos aqueles que haviam experimentado as experiências todas com o Espírito Santo, que estavam cheios do poder, estavam vivendo uma vida de plenitude na presença de Deus. Eles haviam já vendido tudo, distribuído uns para os outros na demanda, na necessidade. Eles já haviam falado em línguas, eles estavam profetizando, eles estavam vivendo na intensidade da presença de Deus. Ali acontece então a primeira perseguição à igreja. O começo do capítulo 8 vai narrar para nós um pouco disso. E aí, na sequência, no versículo 4 em diante, a palavra diz: entre mentes, os que foram dispersos pela perseguição iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Você está me ouvindo aí? Você está lendo a palavra, a mesma palavra que eu? Você está vendo aqui, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Aleluia! Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Está escrito isso aí na tua Bíblia? Está escrito isso aí na tua Bíblia? Aleluia, na minha também. Aleluia. E houve grande alegria naquela cidade. Veja que Filipe estava anunciando o evangelho, com sinais, com poder, milagres aconteciam, endemoniados eram libertos, coxos andavam, e muitos sinais e alegria houve naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, a qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe e de perto observando extasiados os sinais e grandes milagres praticados. Até aqui. Eu quero perguntar para você, eu sei que você não vai conseguir me responder, eu não vou conseguir te ouvir, você está no teu carro, mas até aqui, se parasse aqui a história de Samaria, se parasse aqui um movimento de conversão e de avivamento, faltaria alguma coisa? Os sinais estavam acompanhando os que se arrependiam. Até um homem que era conhecido ali como Simão o Mágico se converteu, começou a seguir Filipe, começou a viver naquela intensidade. Aparentemente, amada igreja, estava tudo certo. Quantos de nós não almejaríamos uma realidade dessa em São Bento do Sul? Quantos de nós não almejaríamos esta realidade acontecendo na nossa vizinhança? Mas preste atenção no que a palavra faz questão de trazer para mim e para você aqui. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, numa outra cidade, lá no começo, onde tudo começou, lá do cenáculo, quando estavam orando e o Espírito Santo foi derramado, lá em Jerusalém, quando eles começaram a ouvir que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Filipe já estava lá. Filipe já tinha vivido todos os sinais, todas as maravilhas. Mas eles enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto, preste atenção, segura o versículo 16 aí, ó. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Como assim, pastor? Somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus? O que isso quer dizer? Isso diminui Cristo? É óbvio que não. É óbvio que não diminui a Cristo.
Prova disso é que os sinais acompanhavam. Prova disso é que o evangelho foi pregado. Prova disso é que pessoas se converteram. Prova disso é que pessoas começaram a sua jornada na fé. Mas era necessário que a consciência, o entendimento e o poder do Espírito Santo fosse derramado e inaugurado naquela cidade de Samaria, para que aquilo que Filipe fez não parasse em Filipe, mas continuasse através de todo aquele que em Cristo crê. É por isso que eu e você precisamos dessa vertente em nós, que jorre água, que jorre água, que jorre água. Não é um poço que quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, alguém te ajudou a jogar aquele balde lá embaixo. E aí de vez em quando você vai lá e pega aquele balde e se alimenta um pouquinho. Mas o que Deus quer fazer em nós e através de nós não tem mais fim. Não tem mais fim. Não tem mais fim. Precisamos abrir essa tampa que fizemos do poço um bueiro, que deixamos aquilo parado, que pensamos e tentamos discernir os tempos às vezes e até dizemos heresias, falando que não opera mais, falando que não acontece mais, falando que essa estação é diferente. Não é diferente, talvez eu e você estejamos indiferentes, mas o Espírito é o mesmo, ele continua sendo o mesmo. Amados, uma palavra do Senhor, assim diz o Senhor: os poços de Isaac estavam entulhados, e Isaac não parava, mas porque a unção não estava no poço, a unção estava nele, assim como a unção do Espírito está sobre a vida de cada um de nós. O Espírito foi derramado, nós somos a fonte que jorra, o Senhor está em nós, o Espírito dele que nos completa e nos realiza e capacita para toda a tua obra, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, Senhor! Vamos abrir essa tampa. Vamos deixar essa água jorrar. Vamos deixar essa vertente jorrar. Vamos deixar, ainda que rache lugares onde nós concretamos, ainda que rache lugares onde nós entulhamos, ainda que rache lugares onde nós deixamos aquilo entupir, mas a água que está em nós, em mim e em você, precisa jorrar. Precisa jorrar. Precisa jorrar. Oh, aleluia. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Aleluia. É isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. É isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. Eu quero pedir para o pessoal do louvor vir aqui, sem mais delongas. Eu creio que você entendeu muito bem o que está acontecendo. Eu creio que você entendeu muito bem o que está acontecendo. A última mensagem, a última palavra que eu quero ler para você antes de nós entrarmos nesse momento de adoração, de clamor, de imposição de mãos. Olha, se você não se sente à vontade, tudo bem, não tem problema, tá bom? Mas se você está borbulhando aí, em nome de Jesus, quer arrancar essa tampa, em nome de Jesus, nós vamos ter um tempo de ministração. 2 Coríntios, capítulo 3. Eu quero dizer algo a você, aquilo que a palavra está falando para nós aqui. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face,
para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Nós sabemos que Moisés se encontrava com o Senhor, e ele se encontrava com o Senhor, o seu rosto resplandecia, mas esse resplandecer ia se desvanecendo, ia se sumindo, e ele então colocava um véu no rosto para que não vissem isso se apagando no rosto dele. Mas os sentidos deles se embotaram, os sentidos deles que eram calejados, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Deixa eu dizer algo a você. Quando eu e você somos convidados a inaugurarmos essa jornada neste rio da vida, neste rio de vida, neste rio onde a presença do Senhor emana, e nós devemos cada vez mais, de forma processual, nos adentrarmos nestas águas. Deixa eu dizer algo a você. Não é à toa que a visão de Ezequiel foi gradual, amados. Foi gradual. Foi gradual. Começou nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, e depois não dava mais pé, porque foi gradual. E é por isso que nós promovemos estes momentos de ministração, porque você precisa vir para águas mais profundas. E eu quero profetizar em nome de Jesus que nessa noite vai passar o rio do Senhor aqui, e eu e você vamos mergulhar nele em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, para que você abra mão desse conceito de que é um poço, para que você entenda que é uma vertente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E eu e você somos livres em Cristo Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorá-lo, então, nessa noite. Eu quero convidar você a vir aqui para frente. Se você está ok com isso, se você está ok com isso, vem aqui para frente, corre para cá, vamos louvá-lo, vamos adorá-lo e vamos deixar com que o Senhor nos conduza nesse lugar de águas profundas, em nome de Jesus.